A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do Atos dos Apóstolos, do capítulo 21 ao capítulo 25. Vamos orar? Deus eterno, Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. O caminho para Jerusalém. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós. E no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. E achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista do Chipre, deixamo-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com as suas mulheres e filhos até fora da cidade. Então, postos de joelho na praia, oramos. E despedimos-nos um dos outros, subimos ao navio, mas eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaída. Ali, havendo saudado irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte partimos dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Então, entramos em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Este, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos, a chegada em Jerusalém. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciões vieram ali. E havendo-o saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos: temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo. Nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, do sangue do sufocado e da fornicação. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. Assim ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Paulo é preso. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: homens israelitas, acude! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinha visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Então, alvoroçando-se toda a cidade, houve grande ajuntamento do povo. Então, pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam
enterraram. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. E lhe perguntou o que era o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira e outros de outra. Mas, como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o. E, quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Então, sendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhe em língua hebraica, dizendo, capítulo 22, o discurso de Paulo: homens, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisão tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todos os conselhos dos anciões. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fosse castigado. Ora, aconteceu que, indo eu já no caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem me persegue. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do resplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobre a vista. E naquela mesma hora eu ouvi, e ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, sua testemunha, se derramava, também eu estava presente, consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe, Paulo e sua cidadania romana. E ouviram até esta palavra e levantaram a voz, dizendo: tira da terra tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, arrancaram de si as vestes e lançando pó para o ar. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinasse com açoites para saber por que causa assim clamava contra ele. E quando o estavam atado com correia, disse Paulo ao centurião que ali estava: é vós lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E ali o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha prendido Paulo perante o sinédrio. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou das prisões, e então mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. Depois, trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Capítulo 23. E pondo Paulo os
olhos no conselho, disse: Homens, irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injúria, o sumo sacerdote de Deus. E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-os os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. A conspiração para matar Paulo. E quando já era dia, alguns dos judeus desfizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciões e disseram: Conjuramo-nos sobre pena de maldição e nada provamos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando assim os dos centuriões, disse: Leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno, e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse este jovem, e tem alguma coisa para dizer. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: Que tens que me contar? E disse ele: Os judeus se concertaram, rogar-te que pela manhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não o creias, porque mais de 40 homens de entre eles andam armando cilada, os quais se obrigaram por pena de maldição a não comer nem beber até que eu tenha morto, e já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Paulo é enviado a Félix, e chamando 2 centuriões, lhes disse: Aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalaria e 200 arqueiros para irem até Cesareia, e preparai montaria para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isso: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobreviveu. Eu, com a soldadesca, eu livrei, informado de que era romano, e querendo saber a causa por que o acusam, o levei ao seu conselho, e achei que os acusavam de alguma questão da sua lei, mas que nenhum crime havia nele, digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar cilada a esses homens, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiver contra ele. Faça bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipatris, e no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram a fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia, a entregaram a carta ao presidente e apresentaram Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era. Então, entendendo que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores, e mandou que os guardassem no pretório de Herodes. Capítulo 24. A defesa perante Félix. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões a um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: Visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência de fazer a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento, o queremos reconhecer. Mas para que não te detenhas muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre
entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo. Por isso nós o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti. E dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, contanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isso, que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperado em Deus, como estes mesmo também o esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisso me acharam já santificado no templo, não em ajuntamento, nem com alvoroço, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem de alguma coisa contra mim tivessem. Ou diga a esses mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho, a não ser essas palavras que, estando entre eles, chamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, adiou a questão, dizendo: havendo-me informado melhor desse caminho, quando o tribuno Lísias estiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e, em tendo oportunidade, te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas, passado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, mas, querendo Félix agradar aos judeus, deixou Paulo preso. Capítulo 25. Paulo perante Festo. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém, e o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Então disse: o que dentre vós tem poder, desça comigo, e se nesse homem houver algum crime, acusem-no. E havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Paulo apela para ser julgado por César. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me podes entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. Paulo perante o rei Agripa. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo homem foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais dos sacerdotes e os anciões dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele, aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presente dos seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem demora alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem um homem, acerca do qual, estando prestes
acusadores, nenhuma coisa apontaram naquele que eu suspeitava. Tinham, porém, contra eles algumas questões acerca de suas superstições, e de um tal Jesus, morto, que Paulo afirma viver. Esperando eu perplexo acerca da inquirição dessa causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas, e apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de alguns, mandei que os guardasse até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir este homem. E ele disse: amanhã ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandato de Festo. E Festo disse: rei Agripa e todos os senhores que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.